O herói e guerreiro mais forte da China, com uma força tão avassaladora que por si só já o fazia ser considerado o homem mais forte entre os 3 reinos. Seu nome era Lu Bu, aquele que almejou enfrentar deuses depois de nenhum humano ser capaz de derrotá-lo. Aquele que foi capaz de continuar de pé mesmo depois de ter suas 2 pernas quebradas e morreu de forma gloriosa, sendo reconhecido pelo próprio Deus que o matou. Hoje vamos falar sobre quem foi essa figura histórica da China na vida real e como ele foi eternizado ao longo dos séculos. Então, se você curtiu o vídeo, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, que eu tô querendo fazer mais vídeos como esse sobre outros personagens do anime de Record of Ragnarok. Por ser uma animação japonesa, faz sentido que o anime lhe traga figuras históricas humanas originadas na Ásia Oriental, como Kojiro Sasaki e o próprio Lu Bu, que apesar da sua história se passar na China, ficou conhecida até mesmo no Japão e consequentemente em outras mídias japonesas. O personagem Lu Bu aparece no jogo Fate Extra como um servo de classe Berserker possuído por Hani VIII. Mais tarde, ele aparece na mesma classe como um servo, capaz de ser convocado pelo protagonista no jogo para celular Fate Grand Order, e reaparece em Fate Extella e Fate Extella Link como um servo jogável. No anime The God of God of High School, Lu Bu aparece como uma fonte de poder emprestado para Ymira, a garota do trio principal de protagonistas. O poder emprestado de Mira é do general, que é vagamente baseado na figura histórica de mesmo nome. Esse poder dá a ela várias habilidades, como força aprimorada e a habilidade de invocar um cavalo vermelho, baseado no Red Hair, o lendário corcel de Lu Bu. A história de Lu Bu no anime começa a partir do momento em que Lu Bu tomou conhecimento do mundo à sua volta e deixou sua tribo em uma jornada para se tornar o mais forte. Em algum momento da sua infância, Lu Bu testemunhou um raio quebrando uma enorme árvore. Essa visão o encheu de uma sensação de admiração, fazendo-o acreditar que devia haver algum tipo de poder terrível no céu. Ele viajou ao redor do vasto continente da Eurásia, desafiando qualquer pessoa e qualquer coisa que pudesse ser mais forte do que ele e aniquilando toda oposição. Ao longo dos anos, as façanhas de Lu Bu atraíram mais e mais pessoas para sua crescente ambição. Sua lendária força logo se tornou conhecida entre os 3 fucking reinos e eventualmente em toda a China. Mesmo depois de perceber que havia se tornado mais forte sob os céus, ainda treinou para desenvolver uma técnica que usaria sua arma ao máximo, pois sonhava em encontrar um oponente que fosse capaz de igualá-lo. Lu Bu quebrou inúmeras alabardas e treinou por anos, enquanto desenvolvia sua técnica definitiva, a Devoradora de Céus. Um balanço tão poderoso que poderia dividir o céu em 2. Ver o incrível poder desse movimento encheu Lu Bu de tristeza, pois ele sabia que nada poderia resistir ao seu poder. Isso porque ele não conheceu os imperadores de One Piece, que também conseguem fazer a mesma coisa. Após 30 anos de busca infrutífera por um oponente digno, Lu Bu entrou em desespero. Depois de sua feroz batalha contra Cao Cao, Lu Bu se permitiu ser capturado e feito prisioneiro. Durante sua execução, ele bocejou e gritou de tédio e pediu para continuar. Depois que ele morreu, Red Hair, Chen Gong e o resto do exército de Lu Bu o seguiram para a vida após a morte. Existem 2 biografias oficiais sobre Lu Bu. A primeira está nos Registros dos 3 Reinos, que foi escrito por Chen Shou no século 3. Este é um texto histórico chinês que conta a história do final da dinastia Han Oriental, entre 184 e 220 d.C., e o período dos 3 reinos entre 220 e 280 d.C., e é amplamente considerado como texto histórico de origem oficial e confiável para aquele período. Mas não é do Registro dos 3 Reinos que Lu Bu que conhecemos é baseado, mas sim do Romance dos 3 Reinos, um dos 4 grandes romances clássicos da literatura chinesa, que são o Romance dos 3 Reinos, Viagem ao Oeste, Margem da Água e O Sonho da Câmara Vermelha. O Romance dos 3 Reinos é um romance histórico do século XIV atribuído a Luo Guanzhong. É ambientado nos turbulentos anos do final da dinastia
dinastia Han e do período dos Três Reinos na história chinesa, começando em 169 d.C. e terminando com a reunificação da Terra em 280 por Western Jin. O romance é baseado principalmente no livro Os Registros dos Três Reinos, escrito por Chen Shou. Parte histórica, parte lenda e parte mítica, romantiza e dramatiza a vida dos senhores feudais e seus lacaios, que tentaram substituir a dinastia Han cada vez menor ou restaurá-la. Embora o romance siga centenas de personagens, o foco está principalmente nos 3 blocos de poder que surgiram dos remanescentes da dinastia Han e que eventualmente formariam os 3 estados de Cao Wei, Shun Han e Western Wu. O romance trata das tramas, batalhas pessoais e militares, intrigas e lutas desses 3 estados para alcançar o domínio por quase 100 anos. O Romance dos Três Reinos está entre as obras mais amadas da literatura na Ásia Oriental e sua influência literária na região foi comparada às das obras de Shakespeare na literatura inglesa. É indiscutivelmente o romance histórico mais lido na China imperial tardia e moderna. E nesse romance histórico do século XIV, que dramatiza os eventos antes e durante o período dos Três Reinos, Lu Bu é retratado como um guerreiro quase invencível, mas um líder incapaz que é ainda marcado por falhas de caráter. Ao aderir aos registros históricos no curso geral dos eventos, o autor exagerou e sentimentalizou muitas das histórias sobre Lu Bu, inspirando-se nas óperas tradicionais e no folclore. Ou seja, o Lu Bu, que normalmente é retratado nas mais diferentes mídias como sendo um guerreiro quase invencível, partiu na verdade de um romance parcialmente fantasioso e não necessariamente verídico. Na história real, Lu Bu foi um general militar chinês e senhor da guerra que viveu durante o final da dinastia Han oriental da China imperial, originalmente subordinado do senhor da guerra menor Jin Yuan. Ele traiu e assassinou Jin Yuan e desertou para Dong Zhuo, o senhor da guerra que controlava o governo central Han no início dos anos 190. Já em 192, ele se voltou contra Dong Zhuo e o matou, mas mais tarde foi derrotado e expulso pelos seguidores de Dong Zhuo. Dong Zhuo, inclusive, é um personagem que também aparece em Shumatsu no Valkyrie. De 192 a meados de 195, Lu Bu vagou pelo centro e norte da China, consecutivamente em busca de abrigo sob outros senhores da guerra. Depois de várias alianças e traições envolvendo ele e os senhores da guerra, Lu Bu foi derrotado durante a Batalha de Xiapi em 199. Ele foi capturado e executado por enforcamento e depois tendo sua cabeça decapitada. Coincidentemente, no anime, o personagem que já não tinha condição de vencer também foi decapitado pelo martelo de Thor. Embora Lu Bu seja descrito em fontes históricas e fictícias como um guerreiro excepcionalmente poderoso, ele também era famoso por seu comportamento temperamental. Ele trocou de lealdade de forma irregular e traiu livremente seus aliados, e era conhecido por suas habilidades de planejamento e gestão deficientes. Ele sempre desconfiava dos outros e não conseguia controlar seus subordinados. Todos esses fatores acabaram levando à sua queda. Diferente, inclusive, de como foi tratado o personagem no anime, que tinha seguidores extremamente fiéis que seguiram ele até a morte. Sobre a aparência física de Lu Bu, não existem descrições nos registros históricos. Foi notado que ele se especializou em arco e flecha e cavalgada e possuía grande força física. Ele foi apelidado de General Voador por sua habilidade marcial. Ele também possuía um poderoso corcel conhecido como Lebre Vermelha. Cao Manzuan registrou que havia um ditado na época para descrever Lu Bu e a Lebre Vermelha. Abre aspas. Entre homens, Lu Bu, entre os corcéis, Titu. Já no Romance dos Três Reinos, Lu Bu é descrito da seguinte maneira, abre aspas, uma aparência elevada e digna, um porte majestoso e inspirador, empunhando um Huaji Fangqiang, cabelo puxado para trás e desgastado em um cocar dourado, vestindo um manto de batalha com padrão florido, envolto em uma armadura decorada com imagens de uma criatura mitológica parecida com um leão chamada Ni, e usando um cinto precioso adornado com a imagem de um leão.
Galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, a gente desmistificar um pouco aqui a história da vida do Lu Bu, se ele era realmente o guerreiro mais forte da China ou não, o que era mito, o que era verdade, de onde saíram essas informações, muita coisa legal. E se você gostou desse vídeo e quiser que eu traga mais vídeos pra essa série, não deixe de estar inscrito no canal, que eu tô pensando em trazer o próximo sobre o Kojiro Sasaki. Então se você quiser que esse vídeo saia, não deixa de estar inscrito no canal e também ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, beleza? Até a próxima! Tchau!